né, a presença do Dr. Nasser aqui, para que a gente possa, com mais conhecimento, sair mais fortalecidos para a gente realmente buscar aquela meta, viver bem com Parkinson. Tá bom? Doutor, obrigado. Bom, gente, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês da enorme, imensa satisfação de estar aqui nessa casa com vocês. Casa essa que, como o Delfino falou, há 34 anos atrás, a gente, em conversas com o Coronel Pato, na época já meu paciente, eu falei para ele num tom até talvez de brincadeira: Pato, tinha uma associação de Parkinson aqui no Brasil, não sei o que foi feito dela, e o que você acha da gente fundar uma nova associação? Você é uma pessoa super animada, uma pessoa altruísta, uma pessoa dedicada, e não é que o Coronel Pato e a Lúcia abraçaram aí, mais alguns outros colegas fundadores aí, abraçaram essa causa, e a gente vê hoje essa associação cada vez mais dinâmica, mais atuante, e com um apoio e suporte enorme, né, para todos vocês, não só para os pacientes, mas para os familiares, para os cuidadores, que são pessoas importantíssimas também na vida de um paciente portador de doença de Parkinson, né? Então, eu gostaria de render minha homenagem aqui ao Coronel Pato, a Lúcia, a todos vocês aqui. Laura, Laura, perdão, Laura. E dizer que eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje aqui. Bom, vocês devem estar super ansiosos aí para escutar um monte de coisas de que eu poderia falar para vocês, né? A gente vai chegar lá. Eu só rapidamente queria me apresentar. Eu sou neurologista e eu tenho uma formação em Parkinson, distúrbio de movimento, feita com um fellow, né, com uma pós-graduação na Universidade de Barcelona, no Hospital Clínico, onde tinha um dos 10 maiores pesquisadores e profissionais de Parkinson da época. Isso foi em 1990. Em 91, eu cheguei ao Brasil e imediatamente eu criei um ambulatório de Parkinson do Hospital de Base do Distrito Federal. E fui coordenador de Parkinson e de submovimento da Secretaria de Saúde até a minha aposentadoria, que foi há aproximadamente 14 anos atrás. Durante todo esse tempo, eu diria a vocês que a minha vida, se eu pudesse falar o que eu mais fiz do ponto de vista profissional na minha vida, foi trabalhar com pacientes com doença de Parkinson e, obviamente, outros tipos de parkinsonismo, né? E de distúrbio do movimento. Portanto, é uma patologia que faz parte da minha vida, né? E ao longo desse tempo todo, eu procurei compreender o máximo possível com vocês. Porque a doença de Parkinson, tratar a doença de Parkinson é uma coisa, tratar a doença é uma coisa. Só que ao longo desse tempo eu aprendi que a gente tem que tratar não é só a doença, a gente tem que tratar a pessoa. Né? A gente tem que tratar o paciente, a gente tem que tratar a família, a gente tem que tratar os cuidadores. Né? Porque tudo isso faz parte do universo do paciente com doença de Parkinson. E se a gente não trata da pessoa, não adianta a gente tratar a doença. Né? Então, eu quero dizer para vocês hoje aqui que eu estou vindo aqui hoje muito para falar, né, da pessoa com Parkinson, né? De que ela tem sonhos, ela tem ilusões, ela tem uma vida, né, que tem que ser vivida. Né? É muito comum, quando a gente dá um diagnóstico de Parkinson no consultório, fica aquela coisa no ar, né? Poxa vida, né? Para que eu tive isso, né? Meu Deus do céu, né? Fui agraciado com uma doença dessa, não sei o quê, papai. E aí eu sempre falo para essas pessoas que
às vezes a gente tem que analisar, quando vem uma notícia, uma determinada doença para a gente fazer a pergunta, não é por que a gente teve isso, não. É para quê? Para que a gente teve essa doença? Então a gente tem que tirar um fruto das coisas que porventura possam nos acometer, no sentido de que a gente caminhe para superar, né, esse problema, para ter uma boa qualidade de vida, né? Então, eu quero deixar uma mensagem para vocês aqui hoje de muito otimismo, né? E de muita esperança, poderia dizer, né? Porque existem dezenas de trabalhos aí sendo realizados de pesquisas, algumas já bastante avançadas em fase 3, que podem modificar muito, né, o prognóstico e a evolução da doença de Parkinson. Agora mesmo, semana passada eu saí de um treinamento do lançamento do Via Leve, que é uma bombinha de infusão de levodopa, que é uma terapia que vai seguramente modificar muito o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes com Parkinson, daquelas situações que a gente já tinha muita dificuldade de tratar, que são quando o paciente começa a ter flutuações motoras, né? Não vou entrar em detalhes agora a respeito disso não, porque eu vou deixar um pouquinho mais para frente, né? Então, veja bem, eu quero falar aqui um pouco então sobre a doença de Parkinson, e mais do que ficar falando aqui, eu quero conversar com vocês. Eu quero escutar um pouquinho, né, das dúvidas que vocês têm, das apreensões que vocês têm, das angústias que porventura vocês possam ter, das dúvidas. E, na medida do possível, eu vou procurar bater um papo com vocês a respeito da doença de Parkinson, tá? Hoje o nosso papo aqui vai ser uma coisa muito leve, muito interativa, né? Nada professoral, tá bom? Então, só para introduzir o tema aqui, eu só quero rapidamente explicar para vocês o seguinte: doença de Parkinson não é uma doença única, não, tá? A doença de Parkinson, existem diversos subtipos da doença de Parkinson. E cada indivíduo com Parkinson tem um Parkinson, às vezes, completamente diferente de outro indivíduo. Tá? Então, não pense que Parkinson é uma doença só. Não é. Né? E muda muito de pessoa, de paciente para paciente. Portanto, o tratamento do Parkinson, ele sempre tem que ser um tratamento muito individualizado, muito customizado para cada pessoa, para cada necessidade, e repito, não só visando o tratamento dos sintomas motores e não motores, mas cuidando da pessoa, cuidando da alma desses nossos pacientes, tá certo? Outra coisa que eu, assim, rapidamente só queria expor para vocês: doença de Parkinson não é uma doença só com deficiência de dopamina, né? Seguramente vocês já devem ter escutado aí de outros profissionais, né, a respeito da fisiopatologia da doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença que, além da deficiência de dopamina, ela tem deficiência de vários outros neurotransmissores. Por exemplo, noradrenalina, que é um neurotransmissor que é muito deficiente nos pacientes com Parkinson. E é uma substância importante do ponto de vista de atenção, do ponto de vista cognitivo, principalmente com relação à marcha, né? Acetilcolina, outro neurotransmissor importantíssimo que está em falta na doença de Parkinson, muito envolvido com a questão cognitiva, né? Além desses neurotransmissores, existem N outros neurotransmissores que não cabe a gente ficar falando aqui, mas é só para dizer para vocês que a doença de Parkinson, o tratamento da doença de Parkinson, do ponto de vista farmacológico, ela envolve uma série de neurotransmissores, e que, se o profissional não está atento a essas alterações, o tratamento da doença de Parkinson fica capenga, né? Então, é um tabuleirinho de xadrez que você tem que ir mexendo peças. Não tem receita de bolo, né? Isso, eu estou falando tudo isso para vocês, né? É fruto dos meus 30 e tantos anos de tratamento da doença de Parkinson, tá? Então, eu acho que eu já falei demais aqui. E eu queria
passar, né, a fala aí para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, né, eu estou às ordens. O nosso grupo chegou à conclusão de que vale a pena. A gente tem que fazer a nossa parte, né? A ciência está aqui, né? Aqui é ciência com acolhimento, e a gente tem que fazer a nossa parte, né? Doutor Nasser, eu ouvi o senhor falar aí que a noradrenalina é responsável um pouco pela parte cognitiva. E quando é que é a hora dela ser ministrada? Só depois que a pessoa tem uma queda cognitiva, ou ela pode ser dada como prevenção já? Bom, excelente pergunta. Eu gostaria de ter essa resposta completa para te dar. Até onde eu sei, não há estudos assim muito satisfatórios a respeito do tempo, do time, para se entrar com a noradrenalina. Eu posso dizer que, na minha experiência, a noradrenalina ela passa a ter um papel no tratamento do parto em duas situações principalmente. Quando esse paciente já começa a ter um déficit cognitivo, principalmente de atenção, e quando esse paciente começa a ter alguma alteração de marcha importante. Porque a noradrenalina ela participa de uma circuitaria lá no cérebro, envolvendo vários relés lá no cérebro, e ela é importante nas alterações de marcha, né? Assim como a acetilcolina também é importante nas alterações de marcha. Porque a marcha no paciente com parto, quando a marcha começa a ficar complicada, ou começa a ter aqueles congelamentos, aquelas coisas, às vezes não adianta se aumentar a dose da dopamina. Pelo contrário, às vezes o aumento da dose até complica um pouco mais a marcha desses pacientes. Então é um momento de se testar a introdução de noradrenalina. Você tem uma ideia, a noradrenalina tem um déficit na doença de Parkinson maior do que da própria dopamina. Incrível, né? Então é importante essa suplementação com noradrenalina e, em alguns casos, em alguns pacientes. Claro que, como qualquer substância, como qualquer droga que a gente utiliza, nem sempre a gente obtém a resposta que a gente gostaria, né? Mas vale ser tentado. Obrigado. Aproveitando. Olá, meu nome é Solange e eu fui descoberta com Parkinson há apenas 6 meses na sua clínica. Quando eu descobri, vindo de uma viagem, que eu estava estranha num tremor de mão, resolvi procurar por mim mesma e cheguei até vocês. E aí a pergunta que hoje eu fiz aqui para o grupo é até quando, porque indo na linha de será que vale a pena, eu perguntei até quando estarei eu ainda só nessa fase tão de namoro ainda com a doença, com o grupo, não é? E aí o senhor me veio com a pergunta, para que a gente tem a doença? E aí deu um nó na minha cabeça agora e eu queria que o senhor me ajudasse a entender um pouquinho, por favor. Podemos tentar ajudar? Não, ela está fazendo lá mesmo. Hein? Ela está fazendo você. Ah, tá. Bom, deixa eu clicar cá então. Bom, essa pergunta é interessante. O para quê é no sentido de que, quando a gente tem algum episódio que a gente não está esperando, ou que poderia mudar o curso da nossa vida, a história da nossa vida, a gente às vezes tem que pensar, né? O para quê é para quê? Para que a minha vida seja uma vida mais tranquila, para que a gente não viva na sociedade do cansaço, como tem alguns filósofos hoje aí, falando a respeito dessa questão de que a nossa sociedade hoje tudo é produtividade, tudo é meta, tudo é não sei o quê, a gente não para mais para a gente, né, se cuidar, para a gente ter um momento de repouso, de não pensar em nada, ou de passear, ou às vezes, olha, a gente está tão envolvido com um monte de coisa, esquece dos nossos filhos, ou do nosso marido, ou da nossa esposa, ou dos nossos pais, né? Então, o para quê é no sentido de reavaliar a vida da gente, né? Apesar de ter um episódio que a gente não gostaria de ter, e para que a gente mude um pouco, né, a nossa vida, para que a gente tenha
uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável, né? Por que também isso? Aí já encaixando uma questão de tratamento no parto. Na minha experiência, né, das décadas aí de consultório de parto, existem, poderia dizer, 2 grandes tipos de pacientes com Parkinson. Aquele paciente que é muito deprimido, que não aceita o diagnóstico, que, enfim, que não se ajuda, que não faz nada que se orienta o paciente, e aquele, como eu posso dar o exemplo do Coronel Cato, né? Tudo que a gente orientava, tudo, ele fazia tudo, era dedicado para o esporte, né? Malhava direto, jogava tênis, lutava boxe no final do tratamento dele, estava lutando boxe ainda. Enfim, então, a questão emocional, de humor, no paciente com Parkinson, essa questão tem que ser muito bem conduzida. Por quê? Paciente com depressão, paciente que não aceita a doença e que não faz por onde, o curso dessa doença, nesse caso, é muito pior do que um paciente que se cuida, que faz as coisas que têm que ser feitas, né? E o tratamento, daqui a pouquinho nós vamos conversar, né, a respeito disso, e vocês já tiveram uma bela introdução, uma das melhores coisas que tem para o tratamento de Parkinson, que é o quê? Doutora Clotilde, musicoterapia. Por quê? Porque a musicoterapia envolve uma série de coisas importantes no tratamento. Envolve fala, que o paciente com Parkinson tem alteração de fala. Envolve a questão de neuroplasticidade cerebral, que a musicoterapia envolve uma série de estímulos que chegam lá no nosso cérebro e fazem com que o nosso cérebro se reconecte, né? Tem a questão importante no Parkinson também, que a musicoterapia ajuda, que é a questão de ritmo. Paciente com Parkinson não é só lentidão, é ritmo. O paciente com Parkinson perde o ritmo. E a musicoterapia ajuda muito, né? A dança, né? Também, né? É por isso que tem trabalhos hoje mostrando que dança, né? E qualquer outra coisa que possa envolver ritmo é muito importante no tratamento dos pacientes com Parkinson. Está respondido? Sim, muito obrigada. E mais uma coisa, você teve um diagnóstico recente? Tá. Hoje em dia, a perspectiva de tratamento de pacientes com Parkinson mudou muito. Há 15 anos atrás, eu não estaria conversando um monte de coisas aqui com vocês. Até pouco tempo atrás, a expectativa de vida do Parkinson era bastante reduzida, né? Hoje em dia, cito mais uma vez, Coronel Pato, né? Só eu, 34 anos, cuidando dele, né? E até o finalzinho, olha que ele começou um Parkinson relativamente precoce, né? 40 e poucos anos, né? Hein? 43 anos, né? Então, e olha que ele teve uma vida, na medida do possível, com muita qualidade de vida. E hoje, ainda mais, uma série de coisas que estão saindo aí, de tratamentos novos, de técnicas e de tratamentos não motores, o prognóstico mudou muito. Boa tarde. Doutor, o limite para essa atividade física, que eu acho que no nosso caso, ele quase que exagera. Ele faz caminhada, faz musculação, isso tudo 2 vezes por semana. Faz musculação, faz alongamento, fisioterapia, assim, hidroterapia, faz um monte de coisa. E ele vive sempre muito cansado. Sempre, você vacilou, ele está cochilando. Eu vim sentar até aqui agora para dar uma acordadinha, né? Então, assim, existe um limite para ele fazer, para isso, ou como que a gente identifica isso, né? Porque ele sempre foi muito ativo, e eu acho que ainda está bem, porque sempre foi um homem ativo, né? Obrigado pela pergunta, uma pergunta importante. De certa forma, você já me respondeu alguma coisa, né?
Se ele está bem até hoje foi porque ele estava fazendo atividade física. Se não tivesse, seguramente o quadro não seria esse atual. Tá? Bom, com relação ao limite de atividade física. O limite da atividade física, obviamente, é muito pessoal, é muito individualizado. O que a gente não pode fazer, né, é exaurir o paciente, estafar o paciente com a atividade física. A atividade física tem que ser gradual, tem que ser, de preferência, envolvendo vários tipos de atividade. Né? Por exemplo, musculação é muito importante. Uma atividadezinha aeróbica, se possível, é legal, né? Uma bicicleta, uma coisa assim, se o paciente tiver dificuldade de marcha. Né? Se puder ter uma atividade que envolva algum ritmo, por exemplo, um ping-pong, um tênis, isso depende muito do paciente. Né? Isso é interessante também. Né? E a questão que você falou do cansaço, a sonolência dele, ele tem que diferenciar duas coisas. Uma coisa é fadiga no Parkinson, que é extremamente prevalente. Extremamente prevalente. É muito difícil você pegar um paciente com Parkinson que não queixa de fadiga. E essa fadiga não necessariamente ela está relacionada ao déficit de levodopa, aquele final da dose, né? Aquele wearing off, aquele deterioro de fim de dose. E às vezes não tá relacionado com um quadro depressivo. Né? Eu me lembro, um tempo atrás, eu fui até participar de uma banca de um mestrando lá da Unifesp de São Paulo, a tese dele foi de fadiga em Parkinson. E ele mostrou claramente que a fadiga do Parkinson não tem correlação com depressão e nem com dose medicamentosa. Né? Agora, a sonolência é um outro item. A sonolência, a doença de Parkinson também é muito prevalente, principalmente naqueles pacientes que não dormem, né? Ou nos pacientes que têm apneia. A apneia é um desastre. Ele usa. A apneia é um inimigo do neurologista, em todas as patologias e mesmo em quem não tem problema. Quem não tem problema e tem apneia, se não tratar, é possível que vai ter lá na frente. Né? Principalmente do ponto de vista cognitivo, sem contar as alterações cardiovasculares, etc. E tal. Então, a gente precisa ver se o problema é fadiga crônica ou se o problema é uma sonolência excessiva diurna. Tá? Hoje em dia, nós temos mecanismos de tratamento das duas coisas. Né? Existem medicamentos e algumas técnicas para a gente minimizar essas duas situações. Certo? Não. Boa tarde, doutor. Meu nome é Francis. Tenho 7 anos de diagnóstico, mas sintomas há mais de 10 anos. E agora eu fui indicada para colocar o DBS. Estou fazendo já, inclusive, os exames. O senhor vai falar um pouquinho sobre o DBS, sobre os eletrodos? Eu posso falar. Eu posso falar alguma coisa a respeito disso, sim. Talvez o ideal para falar a respeito disso seria o Dr. Tiago, né? Que tem mais experiência com implante de DBS e talvez o Dr. Pedro Brandão também, que trabalha muito com ele nesse tema. Você tem quanto tempo de Parkinson? 7 anos de diagnóstico. E por que foi a indicação do DBS? Eu estou tomando já 8 levodopas. Quanto? 8 comprimidos de levodopa por dia, de Prolopa. Está tomando 800 miligramas por dia? Sim. Mas só o Prolopa? Prolopa, Mantradina e... O Medisol eu não pude, que eu dei incursão. Sim. E aí eu estou com movimentos involuntários na perna e no braço. Aí me indicaram. Bom, veja bem, existem algumas linhas aí de protocolos para implante de DBS, né? Tem algumas linhas hoje sugerindo implantes mais precoces, que eu suponho que seja seu caso. Tá? E algumas linhas fazendo com que o implante ocorra numa fase um pouco mais tardia, desde que seja uma fase em que não comprometa a indicação, a questão cognitiva, né, a questão psiquiátrica, né, se tem um deterioro cognitivo importante, já passa a ter contraindicação do implante, né, ou com relação à idade, né.
Geralmente, DBS acima de 70, 70 e poucos anos, geralmente não é bem indicado, né? Mas fica difícil para mim falar para você a implante do DBS seu, né? Quais são os fatores que levaram o Dr. Tiago a sugerir isso para você? O Tiago é um excelente profissional, né? E os benefícios do DBS em si? Olha, os benefícios são melhora dos sintomas motores, né? Uma possível redução de medicamento, né? Enfim, te proporcionar um pouco mais de funcionalidade, qualidade de vida, eventualmente diminuir um pouco as suas discinesias, né? Não. Falar para vocês que é 100%, não. Tem muitos casos de implante de DBS em que os resultados não são aqueles esperados, né? Então, é por isso que é uma decisão que tem que ser uma decisão muito bem conversada, muito bem explicada. As expectativas têm que ser muito claras, né? E, enfim. Então, você possivelmente está entrando naquele grupo de cirurgia mais precoce, né? Eu tenho 56 anos. Pois é, mas ainda assim você está naquele grupo que a gente chama de cirurgias mais precoces, né? Não estou falando que seja contraindicado não, tá? Tá bom. Estou falando que existem hoje em dia protocolos distintos. Tem gente hoje em dia fazendo cirurgia para partos muito precoce, né? Tá certo. Muito obrigada. Nada. Surpresa, né? Só queria dizer para vocês que o Dr. Roberto Lobo foi meu mestre lá no Hospital de Base, foi meu preceptor de neurologia e uma das pessoas que me ajudou a fazer meu fellow lá na Universidade de Barcelona. Essa introdução já me deixou sem jeito. Não, desculpe a vocês se eu for abaixo por causa do Parkinson. O Parkinson é danado, né? Mas a minha colocação é a seguinte: nós estamos vivendo um momento importante. Você é nossa representação em termos de estudo de movimento aqui do Brasil. Nós somos os 10 profissionais mais reconhecidos do país nessa área e a gente tem muito orgulho do seu trabalho e reconhece muito bem o valor das suas publicações. Desculpe, Parkinson, de novo. Mas eu vivi uns anos antes, sou mais velho, e quando eu comecei a ver meu primeiro paciente com Parkinson, o Dr. Amorim, eu tive que dizer para o paciente: olha, infelizmente nós não temos tratamento. E a sua perspectiva de vida é de 5 anos. Vocês estão escutando? Bom, quando eu vi meu primeiro paciente com Parkinson, em companhia do nosso mestre comum, Dr. Amorim, e eu tive que dizer para o paciente, depois de instruir pelo Dr. Amorim, que infelizmente ele tinha uma doença que não tinha tratamento e que ele tinha perspectiva de vida de aproximadamente 5 anos. Graças a Deus, em divisor de águas, apareceu a levodopa, e aí a gente pode dizer para o paciente: o senhor tem tratamento e a sua perspectiva de vida de no mínimo 10 anos, daí para frente. Então, o coronel Pato, que viveu 34 anos, e eu me considero um exemplo que já vivo há 20 anos com Pato. Então, a gente tem a levodopa com o carbidopa, com a benzerazida, que são elementos importantes, terapêuticos muito importantes. Na realidade, isso que está saindo agora são variações sobre o mesmo tema. A foslevodopa, o Ritari e outras drogas que estão entrando no mercado, elas são
na mesma linha de tratamento. O que eu quero saber é aquela droga que cura o Parkinson. Quando ela vai chegar? Ouvi pegar importante com a descoberta da alfa-sinucleína, que é um elemento que talvez seja a causa, talvez seja um agravante, mas que intercede na piora do paciente. Eu estou querendo saber cadê a cura. Dá para ver com o binóculo? Dá. É isso que eu quero saber, né? Dá para ver com o binóculo, sim. Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui escutando você. Eu tenho muito orgulho. Bom, Dr. Roberto Alô me lembrou de um grande mestre lá da residência, o professor Amorim, que também foi uma das pessoas que a gente se virou, se espelhou para que pudesse trabalhar com estudo de movimento. Ele gostava muito de Parkinson, né, Dr. Roberto? Ele gostava muito de Parkinson. E o que o Roberto falou realmente, há algumas décadas atrás, o prognóstico da doença de Parkinson era muito ruim. Apesar já da introdução da levodopa e tudo, né? Hoje em dia, a segunda pergunta do Roberto, né? Se tem um binóculozinho aí, eu sou muito otimista. E eu acho que, desde que comecei a trabalhar com Parkinson, foi em 1990, Roberto, até, você sabe muito bem, né? E até hoje, a gente vê os avanços nas pesquisas. E, já na prática, hoje nós temos uma substância que o Roberto citou, que é a foslevodopa, né? Que é o via leve, o qual a gente já está fazendo treinamento já para utilizar essa bombinha, é uma bomba de infusão de levodopa, tá? Essa bomba de infusão de levodopa, ela vai melhorar muito a perspectiva de tratamento dos pacientes. Por quê? Ela, nos estudos, Roberto, ela atinge aproximadamente 3 horas de melhora no período ON e 3 horas a menos de período OFF, sem discinesia. Esse que é o detalhe, né? Porque quando a gente aumenta a levodopa para um paciente que está precisando de ter uma melhora motora, aí advém, né, em casos obviamente mais avançados, advém a discinesia. Então, com a foslevodopa, é possível que a gente tenha um período de ON de mais 3 horas e menos 3 horas de OFF sem discinesia. Isso vai melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes e o tratamento nas fases mais avançadas, né? Isso não é um tratamento para iniciar tratamento, não é. E nem tampouco para se retirar totalmente a dose oral da levodopa, né? O que? Não, já tá aprovado no Brasil. Nós já vamos fazer o treinamento agora, quarta-feira agora, vai vir uma equipe de São Paulo para nos ensinar a usar a bombinha. Já está liberado. Não é uma bomba de infusão. É uma agulhinha subcutânea e uma bombinha que injeta a levodopa no subcutâneo. O grande problema da foslevodopa no início é quem vai ter acesso a ela, né? Porque vai ser um pouco cara. É aquela velha história no Brasil, né? Se gasta tanto dinheiro com tanta coisa, né? Eu não vou entrar nesse detalhe aqui não, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, infelizmente. Mas é um tratamento que, infelizmente, no princípio vai ser um tratamento caro, mas eu acredito que rapidamente talvez os planos de saúde possam pagar e talvez o SUS, né, possa implementá-lo dentro dos medicamentos de uso excepcional, né, e, na pior das hipóteses, judicializar, né? Fazer o quê? Judicializar. E existem parâmetros, protocolos muito rígidos de indicação e de contraindicação. Você cumprindo esses requisitos, você pode judicializar, né? Até porque já é um produto que já está aprovado nos Estados Unidos, no Japão e em alguns países da Europa. Então, quando você tem produto aprovado por agências reguladoras internacionais, existe uma lei hoje em dia que
que, de certa forma, exige que os planos de saúde paguem o procedimento, né? Tá certo? Bom, voltando um pouquinho ao assunto, Roberto. Está saindo uma substância nova, um produto imunomodulador. O nome dele é um nome meio complicadinho, daqui a pouco eu pego o meu telefone e te passo. Já está em fase 3. É uma substância modificadora da doença. Ela, assim, resumidamente, ela diminui a produção de alfa-sinucleína nas células dopaminérgicas e a formação dos corpósculos de Levy. E tem um produto também que já conhecidíssimo nosso, que é o Ambroxol. É um produto para tosse. O Ambroxol, ele parece que tem a capacidade de produzir uma enzima que também diminui a formação de alfa-sinucleína, já está em fase 3 também. Né? Então, são duas notícias espetaculares. Se da fase 3 passar, fase 4, nós já temos pelo menos substâncias modificadoras da doença, tá? Que vão diminuir o avanço da doença, ou até, se usado precocemente, a gente consegue diminuir muito, né, essa curva aí de evolução. Sou o Padre Pietro, tenho Parkinson há muitos anos, mas o diagnóstico foi feito 4 anos atrás. E me encontro numa situação um pouquinho estranha, porque se fala de família, se fala de cuidadores. Eu tenho somente um irmão que vive na Itália, sou italiano. E os primeiros 4 anos foram bons, no sentido que consegui melhorar muitos detalhes, muitos aspectos. E agradeço o fato que o senhor falou sobre o limite do esforço físico, porque eu tenho dificuldade neste sentido. Porém, eu gostaria de ter visão. É uma guerra contra o tempo. Uma experiência que transforma toda a realidade. Gostaria de fazer uma pergunta sobre algo um pouquinho estranho, que é o seguinte: a dimensão espiritual da pessoa é um recurso muito importante. Temos que ter uma visão que supera os obstáculos. Temos que ter uma visão que aprofunda com humildade, aprofunda o que é o mais importante. O mais importante é a relação com as pessoas. Eu me encontro em dificuldade nesse ponto, porque estudei no seminário aqui em Brasília, estou no Brasil desde 1993, e eu gostaria que tivesse um projeto que enfrenta a diminuição da alfa-sinucleína, eu acho que é um elemento importante, e ter informações sobre o apoio econômico, que é muito importante também. Eu sei que a Sumitomo Bank, no Japão, está financiando um recurso, um tratamento, porque é uma multinacional, porque tem dinheiro enorme, pode gastar bilhões sobre este assunto. Gostaria que esta vontade de experimentar fosse mais ampla, porque o tempo não sempre ajuda. Não sempre ajuda. Gostaria de ter informações sobre recursos, tratamentos que estão experimentando
em vários lugares na Suécia, na Espanha, em Barcelona, no Japão, na China, tem vários. Aqui não temos estas notícias. Somos uma situação um pouquinho precária. Gostaria de saber o seu pensamento sobre a questão da espiritualidade. Bom, acho que com relação à espiritualidade, eu acho que é indubitável, né? Isso vários estudos mostram que pessoas que são espiritualizadas e até o efeito da oração, né, em determinadas situações de tratamento de alguns pacientes, ela pode exercer uma série de efeitos interessantes e importantes. Então, a questão da espiritualidade eu acho que é importante, porque isso traz uma maior esperança, uma maior paz de espírito, né? E principalmente aqueles que têm fé, né? E eu acho que são coisas que se agregam, né, ao tratamento dos pacientes com Parkinson, e não só quem tem Parkinson, mas qualquer um de nós, né? Agora, com relação aos tratamentos que estão sendo feitos por aí, né, que você citou, eu não tenho assim, conhecimento de todos eles. O que eu posso te dizer, os mais importantes, é esse estudo de uma substância, que eu já te falo o nome daqui a pouco aqui, que está em fase 3, esse é um dos mais avançados, os outros todos em fase 1, 2. Tem um estudo que foi feito no Japão com células tronco. Eu tenho um pouco de desconfiança desse tipo de estudo, porque desde que eu me entendo por gente, e vem se tentando fazer transplante de célula-tronco para Parkinson e para outras doenças, e sinceramente eu nunca vi esses tratamentos evoluírem. Até porque eu falei para vocês que a doença de Parkinson não é só uma doença, uma patologia que acomete neurônios dopaminérgicos. Ela acomete outros neurotransmissores cerebrais. Então não adianta você implantar células-tronco lá que façam a repopulação dopaminérgica e o resto, né? E eu quero dizer para vocês, aproveitando o ensejo, que na doença de Parkinson, nas fases um pouco mais avançadas, isso é pesquisa feita por pacientes, inclusive, e também na minha experiência eu posso dizer, o mais importante não são as alterações motoras, não. São as alterações não motoras, né? Não vou entrar em detalhes aqui não, mas eu posso eventualmente a gente discorrer um pouco a respeito dos sintomas não motores do Parkinson e como abordá-los e como tratá-los, tá? Por exemplo, algumas coisas, por exemplo, aquele ultrassom focal que está sendo feito nos Estados Unidos, o Albert Einstein já comprou inclusive o equipamento. Eu tenho relato de 3 pacientes que fizeram e os resultados não foram interessantes. Caríssimo. E os resultados não foram bons. Então, definitivamente, eu não indicaria, por enquanto, o ultrassom focal para nenhum paciente meu. Né? Hein? Olha, o ultrassom focal, o risco, eu poderia dizer que é mínimo, né? Porque não é uma lesão cirúrgica, né? É um tipo de ultrassom que emite uma energia muito grande, bem localizada, bem focalizada. Mas eu particularmente eu desconheço os efeitos colaterais desse procedimento. O que eu sei, até onde eu sei, os resultados não são muito bons não. E aquele então, que é uma terapia de hipertermia que estava sendo feita nos Estados Unidos, aquilo é uma loucura completa, desvairada, né? Hein? Eu não sei o nome desse indivíduo não, acho que ele está preso inclusive, se não me engano. Hein? Pelo amor de Deus, né? O que ele fez foi uma coisa absurda. Bom, hein? A fase 1 são aquelas fases preliminares nas pesquisas clínicas, onde se estuda eventualmente modelos animais
né, com animais, testando a substância, para ver os primeiros efeitos, se tem efeito, se não tem, se já aparece algum efeito colateral. Fase 2 é uma fase que já se utiliza um número de pacientes humanos, né? E onde já se começa a testar a eficiência, a eficácia e já, obviamente, alguns efeitos aí colaterais. E a fase 3 é a fase realmente em que se abre um número maior de pacientes usando aquele determinado produto e ver se aquele produto vai funcionar e se não vai ter um efeito colateral que contradiga o seu uso, né? A fase 3 já está ali, a bola já está na marca do pênalti. Boa tarde, doutor Márcia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar se é comum um paciente com Parkinson demonstrar psicose, com alucinações, com delírios, se é comum e se está relacionada só ao Parkinson ou é algo diferente e se a medicação do Parkinson desenvolve isso e quais tratamentos nesses casos. Uma excelente pergunta, né? Esse é um dos probleminhas que ocorrem na doença de Parkinson, né? Seja em fases até iniciais, eventualmente, mas principalmente em fases mais avançadas, né? Esses quadros de alucinoses, principalmente, né? Que são o paciente fica vendo bichinho, vê menino, vê bicho, vê, enfim, barata, não sei o quê, isso ocorre com muita frequência. Casos de psicóticos mais graves podem ocorrer também. O substrato desse problema, eu acho que é multifatorial. Acho que tem uma questão de base envolvendo, obviamente, alterações aí cognitivas desse paciente, né? Lesões já em sistemas aí colinérgicos, etc. e tal. Mas medicamento também pode desencadear, principalmente o pramipexol, a amantadina e eventualmente o uso de anticolinérgicos. Tem paciente que às vezes usa anticolinérgico, Akiniton, Artane, naqueles pacientes que têm mais tremor, né? Mas são substâncias que geralmente a gente não gosta de usar, por causa do problema cognitivo que esses medicamentos provocam, além de questão visual, além de constipação, enfim, não são muito bem indicados não, tá? Mas a medicação, a própria prolopa, a levodopa, eventualmente ela pode desencadear quadros de alucinação e alucinoses, né? Isso às vezes pode ser corrigido com a suspensão de determinados medicamentos, né? Que podem participar disso aí e podem ser tratados com alguns neurolépticos, né? A quetiapina é um neuroléptico que eventualmente a gente usa, né, para isso, mas em casos mais severos eu gosto de usar muito a clozapina, que é o penazol. Veja bem, a quetiapina é um neuroléptico interessante porque ele tem uma margem de segurança interessante, ele é bom, ele ajuda para dormir, ele tem um efeito ansiolítico. Só que a quetiapina em dose alta por tempo prolongado, ela bloqueia receptores de dopamina. Então ela piora o Parkinson. O único medicamento que não piora o Parkinson é a clozapina, né? E a clozapina é interessante também, porque além dela ser boa para dormir, ela é boa para o tremor e boa para a discinesia. Eu sou apaixonado pela clozapina e acho que eu fui uma das primeiras pessoas a usar clozapina aqui no Brasil. Não estava nem liberado ainda, eu já usava. Tem profissional que morre de medo da clozapina, é clozapinofobia que eu chamo, né? E
Eu, sinceramente, eu uso clozapina, sei lá, acho que eu tenho mais de 25 anos, não sei. E eu nunca tive nenhum problema de agranulocitose. Pessoal, Então, só mais duas perguntas para encerrar. não, clozapina às vezes resolve o quadro de alucinação, sim. Às vezes resolve. Mas não é só isso. Às vezes o paciente está desidratado, às vezes ele tem um quadro infeccioso. Enfim, as causas de... Olha, paciente idoso ficou confuso, alucinando, delirando, pode ir atrás de algum problema sistêmico. Tem duas pessoas que vão responder, a gente vai encerrar, tá? Porque teriam milhões de perguntas a serem feitas. Eu acho que era a Terezinha que você queria perguntar. Eu queria saber, doutor, sobre a azagilina. Porque eu não vejo quase ninguém aqui usando a azagilina. Azagilina? É. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue atender todo mundo. Aham. Sim. 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 Bom, então são duas questões aí, a razagilina e a questão da sua arritmia, né? Bom, então vamos lá, rapidamente. A arritmia em Parkinson, muito frequente. Por quê? Doença de Parkinson, ela cursa com desautonomia, alteração do sistema nervoso autônomo, alteração do sistema simpático e parasimpático. É muito frequente em pacientes com Parkinson terem arritmia, né? E ter queda de pressão, principalmente quando levanta, que eles chamam de hipotensão postural, né? Então, essa desautonomia no Parkinson faz parte da doença de Parkinson e ela tem que ser vista. A questão autonômica cardíaca no Parkinson, ela tem que ser avaliada também, faz parte da avaliação do paciente, da pletora de sintomas do Parkinson, né? E a gente fez até uma pesquisa há muito tempo atrás, com o Dr. Sobral, que lamentavelmente faleceu, um cardiologista, com um estudo de variabilidade cardíaca na doença de Parkinson, justamente para ver, né, o ritmo cardíaco. E boa parte dos pacientes com Parkinson tinha alteração do ritmo cardíaco, né? Então, a desautonomia no Parkinson ela tem que ser vista e tem que ser tratada. Tem como tratar isso. A hipotensão no Parkinson, a hipotensão postural e outras hipotensões é tratada com bidobrina, então com fluocortisona. Duas substâncias que melhoram muito. A razagilina é outra história. A razagilina é um inibidor da ponte, que é uma enzima que metaboliza a levodopa. Ela faz com que a levodopa dure mais tempo na circulação. Só que ela tem alguns efeitos colaterais e que em alguns pacientes eventualmente não pode ser usada. Mas ela é muito interessante, principalmente no início da doença de Parkinson. Ela poderia ter um possível efeito neuroprotetor, inclusive. Doutor, o senhor falou que a doença de Parkinson é causada só pela deficiência de dopamina, como medir essa deficiência? Vamos saber se eu tenho deficiência mais. Irene, veja bem, é muito difícil a gente mensurar a deficiência dessas substâncias. Claro que em centros de pesquisa muito avançados, eles têm mecanismos para fazer isso a nível de pesquisa, né? Mas na prática a gente não tem como mensurar isso não. O que a gente sabe é que pelas pesquisas, pelos estudos, se provou, né, que existe a deficiência de todas essas substâncias, né? Tá bom?